Deus, de orar os dons de Deus, tem uma coisa mais 12 de 1 Coríntios. Olha, Deus que abençoe. Vamos ouvir. Deus seja louvado, irmãos. Queridos, antes de ler a palavra, quando o irmão Cláudio falou sobre a luta que tivemos no início, mesmo na obra de Deus, eu falo para os irmãos, ele citou que andava 18 quilômetros. Quantas vezes Deus permitiu, com meu trombone nas costas, andar 22 quilômetros para ir, 22 quilômetros para voltar a pé, atolando no barro até o joelho. Só que, irmãos, a bênção de Deus nunca faltou na nossa vida. Então, queridos, tudo isto é exemplo para que nos esforcemos e não nos conformemos apenas de estar num ambiente cristão, que é louvável estarmos aqui, mas temos que meditar que cada um de nós, o Senhor requer alguma coisa. Quando o servo de Deus orava aqui, os irmãos lembram que no fim da oração, ele disse, ele pediu a Deus sobre os dons de Deus. Quando ele orava, o Senhor falou para mim, levante e leia 12 de 1 Coríntios. É o que nós vamos ler. Glória a Jesus. A palavra fala acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Até aqui, irmãos. Queridos servos e servas de Deus, nós sabemos que o apóstolo Paulo, irmão, se preocupava quando falava com esta igreja em ensiná-la a respeito, irmão, do privilégio que tivemos em crer em nosso amado Salvador Jesus Cristo. Porque pela nossa crença, irmãos, crendo que Ele é o Filho de Deus e é o nosso remidor, o nosso redentor, recebemos dele o Espírito Santo da graça, o penhor, o aval, que, irmão, chegou a nós, não por uma mera lavagem cerebral, ou porque, irmãos, através do sangue, ou de uma questão familiar, nós estivéssemos carregando conosco esta viva esperança, assim, irmãos, que a sepultura, a morte, não terá domínio sobre nós na manhã, mas o Senhor nos remirá desse poder infernal, nos dará a glória celestial, se permanecermos na fé fiéis até o fim da nossa jornada. Então, irmãos, por este privilégio de crer no Senhor, recebemos o Espírito Santo.
Notamos bem que o Espírito Santo que provém da palavra, irmãos, além de operar em nós, pelo Espírito Santo, gera em nós dons celestiais. Isso que temos que compreender, irmão, que cada um, o Senhor opera de acordo com o seu querer, e a medida que é dada a um, às vezes não é dada a outro, porque, irmão, quem não teve limite de medida foi só o Senhor Jesus, porque Ele recebeu a plenitude desta medida, recebeu o total. Ele tinha e tem e terá sempre tudo. Mas, irmãos, a nós, a cada um é dado particularmente, como nós ouvimos ainda, está escrito na palavra, irmão, como está escrito, essa manifestação através dos dons de Deus é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Útil para a igreja, porque cada um de nós também é igreja. Cada um de nós somos participantes desse privilégio de ser contado na igreja de nosso Senhor. Então, queridos, nós vimos que Paulo explicava que para os dons espirituais dentro da doutrina apostólica, não queria que o irmão sejasse o que fôssemos ignorantes. Porque, irmão, o crescimento espiritual, como está escrito, irmão, na própria epístola aos Hebreus, fala que, irmão, nós temos que deixar os rudimentos para alcançar um posicionamento de revelação e de consistência espiritual que nos faz sair deste véu chamado carne e chegar a um outro universo, a um outro patamar. Irmãos, que temos que sair desta carne, porque também Salomão, na sua oração, na consagração do templo, disse que Deus está além da nossa parede. Ora, se Ele estiver além da nossa parede, não podemos ficar aquém dela, mas temos que atravessar, irmãos, esta condição carnal para chegar a Deus que é Espírito, através do próprio Espírito Santo. Ora, irmãos, dentro dessa consistência espiritual, ele, irmãos, falava com aqueles que tinham esta ignorância e carregavam consigo o misticismo e a própria mitologia grega, irmãos, que carregava eles de consistência. Por isso ele mesmo, irmãos, quando entrou lá no templo, lá no Areópago, ele mesmo disse que via neles um tanto supersticiosos, eram carregados de superstições. E nós não estamos aqui por superstição. Temos aqui, irmão, esse penhor glorioso, que é o Espírito Santo da graça, que coloca em nós a paz e a certeza, irmãos, da vida eterna. A certeza que esta nossa passagem, estamos aperfeiçoando o nosso espírito para entrar na glória celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui só para participar de uma comunidade evangélica. Nós estamos aqui, irmão, na certeza que ainda nesta vida presente teremos de Deus bênçãos espirituais. E como está escrito, irmão, como está escrito aqui na palavra, vós bem sabeis que eres gentios, falava ele aos coríntios, levados aos ídolos mudos, irmão, dentro da própria condição de mitologia e superstição. Portanto, disse ele, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, e aqui, irmão, não é fala que sai apenas nesta condição verbal, mas esta fala aqui tinha que sair do íntimo, da alma, do Espírito Santo. Ninguém que fala pelo Espírito Santo fala Jesus é anátema. Irmão, sabe que a palavra anátema quer dizer maldição? Ninguém que fala por Espírito Santo pode falar isto. Mas disse ele, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, quer dizer, vencedor da morte e do inferno, a não ser pelo Espírito Santo. Não é só falar, tem que sair do íntimo de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, que até quando sai da nossa boca, glória a Jesus, glória ao Filho de Deus, irmãos, isso não é sair porque eu ouvi alguém falar do meu lado, ou alguém lá ouvi, eu ouvi. Irmão, tem que sair do íntimo da nossa alma. Quando sai do íntimo da nossa alma, esse louvor chega na glória eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, que nada façamos por cópia. Uma oração não deve ser feita por cópia, um testemunho não deve ser cópia, o próprio louvor a Deus tem que sair de dentro de cada um de nós. Entendemos, queridos? Então, dentro desse contexto, irmão, como está escrito na palavra, sabemos que há diversidade de dons, como a palavra fala também diversidade de ministérios, mas tudo isto provém do Espírito Santo, provém de Deus.
para aquele que recebe o Espírito Santo. Porque a crença em nosso Senhor, irmão, a crença em Jesus Cristo, nosso Redentor, trouxe para nós este privilégio de deixarmos esta condição meramente animal para alcançar uma condição espiritual. E bem-aventurado aquele que está aqui hoje, não só aqui dentro desse salão, mas todos nós, quando nós percebemos, irmão, dentro do nosso ânimo, dentro da nossa alma, que o Senhor está conosco, irmão, que não recebemos apenas um movimento nervoso, irmão, que toca no nosso neurônio, toca na nossa mente, mas percebemos que o Senhor está tocando em cada um de nós. E bem-aventurado aquele que ainda pode sentir a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, irmão, nós temos que tomar cuidado, que não nos cansemos. Os irmãos lembram que um dia, na ilha de Pátimos, o Senhor revelou e mandou uma mensagem para os anjos da igreja, irmão, que está lá nas 7 igrejas da Ásia, que Isaías mesmo profetizou, falando das 7 mulheres que lançaria a mão de um homem, dizendo: tira o nosso opróbrio. E um dos anjos de uma da igreja, a igreja de Éfeso, tinha qualidades excepcionais. Ele não podia sofrer os maus, tinha outras qualidades, mas tinha perdido uma condição fundamental para que, irmãos, alcançássemos até o fim da nossa jornada, irmãos, o louvor sair de nós para Deus e sermos louvados pela nossa fé. A caridade. Houve a repreensão, tinha qualidades excepcionais, mas foi dito a ele que ele tinha perdido a primeira caridade, o primeiro amor. Cada um de nós que está aqui dentro, irmão, hoje nós tivemos um exemplo glorioso. O servo de Deus que preside falou, irmãos, a condição dele, irmão, quando era mais novo, irmãos, que tinha que se movimentar e até sofrer pelo prazer de estar na casa de Deus. Irmãos, temos certeza que hoje estão aqui aqueles que têm prazer de estar aqui na casa de Deus. Até as visitas que estão aqui estão por prazer de estar na casa de Deus. Pode esperar, a bênção de Deus vai te alcançar também. Bendito seja o nome do Senhor. Porque aquele que faz as coisas de Deus com prazer, louva a Deus, irmãos, com prazer. Não está aqui para mostrar para esse nem para aquele, mas está aqui, irmão, louvando a glória de Deus com alegria no seu coração. Não sucumbirá, irmão, não deixará esta vida presente sem receber de Deus a dádiva divina. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E essa experiência, irmão, cada um de nós temos. Chega uma hora que Deus mostra para nós coisas, irmãos, que nós mesmos não aguentamos na nossa carne. As lágrimas correm pelas revelações que Deus nos dá. Louvado seja Deus e bem-aventurado aquele que ainda é revelado por Deus. Por isso diz a palavra, irmãos, que dentro dessa diversidade de dons e de ministrar também, irmão, fala aqui, irmãos, que manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por isso que, irmão, prestem bem atenção nisso, que nós temos que clamar a Deus. Quando o irmão orou, Deus me trouxe avante, que a um é dado o Espírito, irmão, ou pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo meu Espírito a palavra da ciência, a outro pelo meu Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Prestam bem atenção na diferença aqui, temos que aprender isto. A outro a operação de maravilhas. Nós temos que discernir. E, irmão, o dom da cura, irmão, é cura. E maravilha, irmão, muitas vezes não é cura. Prestam bem atenção. Porque às vezes, irmão, nós até, irmão, glorificando a Deus a verdade, nós misturamos as coisas, irmão, e a cura é um dos dons de Deus. E existem curas e existem maravilhas. Depois fala a profecia, o dom de discernir os espíritos, irmãos, que todos temos que clamar a Deus. Porque, irmãos, o dom de línguas, que muitos às vezes, até numa busca de dons, clamam a Deus pelo dom de língua. Ele vai edificar a quem? Aquele que recebeu o dom de línguas. Mas existe um dom que é superior a este dom. Irmão, prestam bem atenção. E a palavra de Deus fala claro aqui. A interpretação da língua
edifica quem? A quem é edificado a interpretação da língua? A igreja de Deus. Cada um de nós é igreja. Mas, irmão, prestam bem atenção, que quantos irmãos, e agora, com a ajuda e misericórdia de Deus, vamos ter alguma coisa que, irmão, vai edificar, porque, irmão, ainda na próxima RGE vamos ter coisa nova que Deus vai preparar, irmão, que vai voltar para muitos, irmãos, um dom glorioso, irmãos. Prestam bem atenção, que hoje temos que clamar a Deus que Ele volte na igreja, o dom de cantar hinos espirituais. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, prestam bem atenção, poderoso é Deus para fazer obras gloriosas, como fez conosco aqui nesta casa de oração, no ano de 1956. Um dia, irmão, estava aqui nosso saudoso irmão Romano, Francisco Romano Guilherme, irmão, em setembro de 1956, irmãos, e no fim do culto, ajoelhamos todos aqui, irmãos, um culto que parecia tão calmo, mas o servo de Deus falou conosco, irmãos, éramos solteiros ainda, irmãos, estava aqui um grande número de músicos, estava aqui nosso saudoso irmão Jorge Cury, Miguel Catapani e outros irmãos, estávamos todos aqui, irmão, vamos orar, desceu fogo do céu, e mais de 100, inclusive eu, recebemos o dom de língua nesta congregação. Os irmãos creem que Deus pode fazer isso conosco logo? Glória e glória ao nome santo do Senhor. O Senhor não foi embora, Ele está aqui conosco, irmãos. Quantos estão esperando? Mas, irmão, clamemos a Deus que nos dê dons que são úteis para a igreja. Que falar língua, irmãos, é gostoso, é bom para nós, edifica-nos, nos dá certeza. Mas, irmão, este dom de discernir os espíritos nos mostra coisa, irmão, que a nossa mente não calcula. Quantas vezes até numa saudação se percebe o espírito que opera naquele que está perto de nós. Outras vezes numa conversa, outras vezes num olhar. Porque este dom, irmãos, de discernir espíritos nos livra de muita coisa. Porque, irmãos, prestam bem atenção, queridos, poderoso é Deus, até por esta palavra derramar em mim e em todos vós aqui, coisas gloriosas, irmão. A igreja de Deus vive dos dons da palavra, a palavra vem com o Espírito. Então, irmãos, permita a Deus que por esta palavra, irmão, confesso aos irmãos com toda sinceridade, eu nunca pensei em levantar hoje aqui e até chegar atrasado para o irmão Cláudio não pedir para mim para atender culto. Mas, irmão, cheguei aqui na hora da oração, que o irmão servo de Deus orava, Deus me mostrou claramente esta palavra. Tenho certeza que ela vai cumprir na obra de Deus, irmão. Os hinos espirituais vão voltar na igreja. Glória ao nome do Senhor. Glória e glória ao nome do Senhor, irmão. A igreja está precisando desse avivamento, irmão, desse avivamento. Nós do ministério estamos precisando desse avivamento. Porque, irmãos, o que vem vindo aí, só Deus sabe. E Deus nos faz colunas. Pode vir vendaval, pode vir tsunami, pode vir o que vier. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o dom de Deus nos vai segurar pela palavra. Deus seja louvado, irmãos. Queridos irmãos, comunicamos a Irmandade.